Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos chegando, tá começando mais um Papo com a Paty. E hoje nós vamos começar Obrigada. Hoje nós vamos começar uma sequência de live, onde nós vamos falar das dores da vida. Sejam muito bem-vindos. Papo com a Paty começando agora. Nosso Papo da Paty de quinta. Não temos convidados. Meus convidados são vocês. Eu estou muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui. E hoje nós vamos começar falando das dores da vida. É uma sequência de lives que eu vou fazer para que a gente fale desse assunto tão difícil, que todos nós estamos passando por dores, muitas dores em nossas vidas, né? Quem esteve presente na live que eu fiz da segunda-feira, percebeu que eu estava muito emocionada, um momento muito delicado, justamente por conta de uma amiga querida que estava internada com a Covid e que partiu. Infelizmente, a minha amiga não resistiu. E era o momento, nós temos que respeitar, mas eu fiquei muito pensativa com tantos outros amigos sofrendo, né, pela mesma situação. Várias pessoas que estão aqui conhecem essa amiga, né, que é a Elizabeth Magalhães, uma pessoa extremamente querida, que era dirigente da nossa casa de oração, da nossa casa espírita. Uma pessoa extremamente boa, e a vida foi ceifada. E eu falo que a desculpa foi a Covid. Então, assim, tudo tem uma razão de ser, né? Então, para quem chegou depois da live de segunda, eu realmente estava muito emocionada. Eu acho que foi uma despedida. E foi um momento, né, que eu dei vazão à minha emoção, e isso precisa acontecer também. E hoje eu falei, não, vamos falar dessas dores que acontecem nas nossas vidas e vamos iniciar com o luto. Por quê? Porque muitos de nós estamos vivendo os lutos. No nosso país são mais de 100 mil mortos, são mais de 100 mil amigos, mais de 100 mil pessoas que tiveram seus filhos, seus pais, suas mães, avós, tios, amigos, pessoas amadas que simplesmente não estão mais entre nós, né? E eu vim aqui para a gente conversar sobre essas dores. Eu vim aqui para a gente falar sobre essas dores. O que eu vou passar? O que vai acontecer, né? E nós passamos por diversas emoções num período de perdas tão importante como a gente está vivenciando em tempos de pandemia. Eu falei exatamente sobre esse assunto no final de janeiro, quando eu fiz uma live fechada no Zoom. Eu até tenho essa live publicada no meu YouTube. Mas tudo agora toma um contexto muito diferente, sabe? Porque todo mundo conhece alguém que se foi, todo mundo está vivenciando todo esse luto, o luto de perda de pessoas, o luto de perda de liberdade. São vários lutos, de ter a convivência com os amigos, com os familiares, que está completamente restrita. Todos nós estamos vivendo o luto de não poder viajar e ver nossos parentes, de passar Dia das Mães e Dia dos Pais, sem poder encontrar nossas mães e nossos pais. Alguns porque realmente não podem visitar, outros porque nós não os temos mais. E alguns foram exatamente no meio da pandemia. E eu fiquei refletindo o que tem de diferente num luto, num processo de luto, quando nós perdemos alguém no meio de uma situação tão delicada como essa. Esse é mais um Papo com a Paty. Para quem chegou depois, será uma sequência de lives, e hoje é a primeira, que nós vamos falar das dores da vida. E as dores da vida, hoje nós vamos falar do luto. Assim como eu perdi a minha amiga de tantos que estão aqui, uma pessoa extremamente querida, fica um vazio.
né? Fica uma sensação de, tá, como vai ser? E o vazio não é só pela perda, porque a perda em si ela já é muito significativa. Mas nós temos vamos dizer, um potencializador desse vazio, que é não podermos enterrar os nossos mortos. Nós não podemos nos despedir de uma forma simbólica que acontece num velório, que acontece num sepultamento. E pra gente isso fica no mundo das ideias. Então, assim, quantos de nós precisaremos trabalhar essa questão dentro de nós, porque é como se a gente fica anestesiado. Não sei se alguns de vocês estão passando isso por aqui. Pode deixar comentários, pode fazer pergunta, pode abrir o coração. Vamos trocar aí essa energia para que todos nós possamos falar sobre esse luto. O que que fica de vazio, que eu fico avaliando como terapeuta, avaliando como ser humano? Quando nós temos a possibilidade de vivenciar, né, a perda de um ente querido, mas nós fazemos todo aquele processo do sepultamento, da despedida, de visualizar o sepultamento propriamente dito, né? Temos aquele momento do velório, aquele momento onde a gente recebe o apoio de amigos, onde nós trocamos a energia, damos apoio um para o outro, sabe? E aquele momento ele é importante. Tem pessoas que acham e falam, já morreu mesmo. Não, não é já morreu mesmo, sabe? É um momento fundamental, aonde muitas fichas caem, onde nós nos percebemos mortais. E essa é uma grande parte do luto que nós estamos vivendo. Porque é como se a doença estivesse começando a chegar muito perto da gente. E aí nós nos percebemos mortais, e aí nós tomamos cuidado, valorizamos muito mais o contato com os nossos familiares. Mas a primeira parte que acontece do luto, primeiro é o susto, né? É a notícia propriamente dita. Depois é a questão de, eu não posso ir numa cerimônia que faz parte da nossa cultura, né, ocidental, de enterrar os nossos mortos, onde nós conseguimos fazer um processo de despedida, onde nós fazemos a nossa oração, cada um dentro do seu credo, e vamos para casa, sabe, com o coração ali dolorido, mas é verdade, eu vivenciei isso, eu sei que é verdade. Quando a gente não vivencia isso, o que é o diferente? Você está na sua casa, você recebe uma notícia, você fica sabendo que a pessoa foi sepultada e fica no campo das ideias. E quando fica no campo das ideias, você fica assim, cara, será que é verdade mesmo? E muita gente, eu vejo as pessoas, né, até dessa nossa amiga que partiu, todo mundo tá assim, cara, a ficha não caiu ainda. É como se não tivesse acontecido. E para quantas pessoas está sendo assim? E isso também acontece agora, né, em tempos de pandemia, não só das pessoas que vêm a óbito por causa da Covid, né? Tem pessoas que falecem de outras causas, mas igualmente nós não podemos nos encontrar e ter esse abraço que a Norma está colocando para a gente. Foi a Norma? Não, foi a Norma. Não foi a Norma. Que é a falta dos abraços consoladores, onde a gente se ajuda, onde a gente percebe que a gente não está sozinho. Esses abraços, eles realmente nos dão sustento, eles nos dão suporte. E num momento como esse, nós não podemos fazer nada disso, né? Então, assim, a Norma, que aí é outra Norma, tá colocando pra gente que não consegue chorar, que o choro vem depois de muito tempo, porque é como se não tivesse acontecido, sabe? A gente fica processando aquela informação até que a gente consegue dar vazão a esse choro. E aí eu quero falar, primeira coisa, sobre esse choro, né? Por quê? Oi, Honesta, seja muito bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. Quando nós perdemos uma pessoa, certa vez aconteceu com uma pessoa que eu conheço que ela havia perdido um bebê já pertinho do nascimento, numa gestação tardiamente, já na hora do parto, e perdeu o bebê. E ela começou a ficar com a pressão muito alterada depois da perda. E aí as pessoas chegavam para ela e falavam assim, não chora não, você tem outros filhos. E aí a pessoa tentava não chorar, mas a pressão dela não regulava, sabe? E aí chegou uma outra pessoa com muito mais percepção daquela situação, virou para ela e falou, minha irmã, chora, você perdeu um filho, abre a boca e joga essa emoção para fora.
E aí é uma coisa que eu digo para vocês, né, que eu fiz na segunda-feira, que é o chora. Coloca para fora o que você está sentindo. Não tenta falar, não, vai ficar tudo bem, não tá tudo certo, porque a religião A, B, C ou D. Não, chora. Nós perdemos, nós estamos com saudade, nós vamos sentir essa dor da separação e ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser sentida. Nós temos o direito de vivenciar essa dor da separação. E se nós não conseguimos vivenciar essa dor da separação, lá numa hora de sepultamento, numa hora do velório, naquele momento nós vivenciamos essa dor da separação. Nós nos emocionamos com o choro do nosso amigo, do nosso familiar, abraçamos, estamos juntos. Só que a gente não pode viver isso agora. Sabe? Então a gente não pode fingir que ele não existe, ele existe. Essa dor, ela existe, a perda aconteceu. Sabe? A Lília está colocando, é o famoso engole o choro. Não tem engole o choro, não. Se você perdeu uma pessoa amada, chore. E não é só se você perdeu uma pessoa amada. Hoje nós estamos falando de luto, nós vamos falar de outras dores depois. E eu digo para vocês, das melhores coisas que a gente tem para fazer quando a gente leva esse impacto, é chore. Chore, coloca para fora, porque tá doendo. Toda dor que nós engolimos, ela vai somatizar, sabe? Ela vai virar um sintoma no nosso corpo. E nós não vamos adoecer. Sabe, nós temos que expressar os nossos sentimentos. Se nós amamos, amamos. E daí, sabe, nós não temos que falar, é feio chorar. Não, é lindo chorar. É lindo chorar, é maravilhoso chorar. Quer dizer que você ama, quer dizer que você sente, quer dizer que o seu peito está doendo. Que essa dor está falando fundo, dentro da sua alma. E é lícito, é bom você expressar isso, colocar isso para fora. Porque depois do choro, sobrevém o alívio. Então esse alívio, ele é fundamental que venha, mas muitas vezes nós precisamos deixar sair essa dor. Porque senão essa dor, ela vai explodir em sintoma no seu corpo. Quantas pessoas não têm picos de pressão? Como essa colega que eu coloquei, que estava com pico de pressão porque perdeu um filho e todo mundo dizia, não chora. Meu Deus, vocês conseguem imaginar uma situação dessa? Alguém dizer para vocês, não chora, você perdeu um filho, mas você tem outros. Quem tem filhos sabe que um não substitui o outro. Não vamos longe não, quem tem um bichinho de estimação tá aqui, ó. Se acontecer alguma coisa com meu bichinho de estimação, vocês podem ter certeza que eu vou chorar e vou chorar muito. Por quê? Porque a gente ama. Porque é uma criatura que enche a nossa vida. E por que não chorar? Então a primeira coisa que eu gostaria de abordar sobre essa questão das dores, do luto é, coloca essa emoção para fora, deixa ela sair, se vem vontade de chorar agora, chora. Mas aconteceu tem muito tempo, como a Norman tinha colocado aqui, que ela não conseguia chorar. Se veio agora, chora. Não tem problema você chorar tardiamente. O problema é você não deixar essa emoção sair. Como se isso fosse errado. Como o César está colocando aqui, bem-vindo César, bem-vinda Cici. Infelizmente para a sociedade demonstrar dor é sinal de fraqueza. Não, é sinal de quem ama. Vamos mudar esse pensamento retrógrado. Vamos mudar esse pensamento desprovido de respeito com a dor do outro. Chora, não tem problema. Eu fui dormir segunda, eu fui dormir chorando. Sabe? E fui muito consolada por vários de vocês. E encheu meu coração de alegria. No outro dia as pessoas perguntaram, Paty, você tá melhor? E eu realmente melhorei. Até as minhas filhas, que são adolescentes, elas chegaram, me trouxeram uma homeopatia e falaram, mamãe, hoje é seu dia. Toma homeopatia, toma uma aguinha e vai deitar. E aí foi isso que eu fiz. Mas eu precisei esvaziar. Né? A Cíntia, que é a Ceci, que está colocando aqui pra gente, ela disse que foi ao velório e sepultamento da nossa amiga. E mesmo assim parece que é um sonho ruim, do qual eu vou acordar a qualquer momento. Nem parece que ela professa a religião dela, que é a minha também, que é espírita. Sabe, porque como a gente acredita na imortalidade. Tudo bem. Mas agora o que acontece? Tá doendo.
E se tá doendo, por que não? Se tá doendo, a gente tem que expressar. E realmente parece que é um sonho. Agora, vocês imaginam para pessoas que não puderam ver, que perderam filhos, que perderam esposas, que perderam avós, que perderam tanta gente, sabe? E por mais que todos nós sintamos essa dor, nós vamos ter que aprender uma nova forma de nos acolher. Então, assim, se hoje eu estou aqui, é uma forma de acolher quem está passando por isso. Por quê? Porque eu hoje sinto, como algumas pessoas que estão aqui, por essa nossa amiga, companheira, uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa, que nós temos muito amor. Mas e quantos estão passando essa dor sozinho dentro da sua casa, com outros amores, com outras pessoas maravilhosas? Então, assim, é muito complicado. Tá aqui uma outra colega nossa do mesmo ambiente que perdeu o pai e passou o primeiro dia dos pais sem o pai. Então, assim, você entra num choro, você entra num pranto e você tem que deixar isso sair. Por quê? Porque nós temos que entender que o luto, ele é um processo, ele é um conjunto de reações, de emoções, que ele é resultado de uma perda. Hoje nós estamos falando do luto, morte, perda de pessoas queridas. E esse processo, que tem um bocado de reações, sabe? Ele vai nos trazer emoções muito diversas. E aí a gente pensa, poxa, Paty, mas o processo de luto, ele não é... Todo luto é igual? Não, nem todo luto é igual. Porque nós começamos a cumprir, né, uma das 5 fases do luto. Essas 5 fases do luto que todo mundo fala, elas podem acontecer, provavelmente acontecerão. Elas podem acontecer todas juntas, elas podem acontecer em tempos absolutamente diferentes uns dos outros, elas podem demorar até anos para serem completadas. E nós temos que entender, tá, então, será que eu estou fixada em alguma dessas fases? Se eu me fixo em alguma dessas fases, isso significa para mim adoecer? E é isso que a gente tem que conversar aqui. Então, assim, a primeira fase que não está nessas 5 fases, essas 5 fases do luto que todo mundo fala, ela foi proposta por uma psiquiatra suíça, né, chamada Elisabeth Kübler-Ross. Então, ele acontece e eles podem acontecer de forma absolutamente difusa. Regina, seja muito bem-vinda. Então, assim, o luto não é um transtorno mental. As pessoas falam assim, tá, é depressão. Não. Existe uma depressão pós-traumática, isso é uma coisa. E existe um processo de luto, isso é uma outra coisa. Nós não podemos falar que toda pessoa que está no processo de luto está depressiva. Porque é absolutamente natural que a pessoa tenha alguns sintomas quando está no processo de luto. Vamos lá? Um dos sintomas mais clássicos, a pessoa não consegue se alimentar. Como a pessoa, ela rejeita a situação da morte, da perda de alguém, a primeira coisa que acontece é uma coisa que nós chamamos de bolo histérico. Então a garganta trava. A pessoa, ela tenta se alimentar, ela não consegue. Então, assim, a pessoa, ela fica às vezes tomando água e ela tem que vigiar para tomar água, senão ela também desidrata. Então, ela não consegue comer muita coisa. Tem alguns alimentos que são de mais difícil digestão, que ela vai ter mais dificuldade ainda. E aí, nós vamos ajudar essa pessoa a se alimentar daquilo que ela consegue. Paty, por que o estômago não consegue aceitar alimento? Por quê? Porque quando nós rejeitamos alguma situação, é como se a gente tivesse vontade de vomitar. Vocês já sentiram o impacto de alguma notícia? A primeira coisa parece que foi um soco no estômago. Eu já senti isso. No momento que você recebe a notícia, dá um soco no estômago, você faz... Como é que é? Ali não desce. Não desce mais nada. Porque a nossa emoção tá tão machucada que é tipo assim, você tá tão desnorteado que o alimento ele não vai descer. Você põe na boca e não consegue engolir. Né? Então isso é muito importante que nós consigamos perceber que isso faz parte do processo de luto. E às vezes logo no início.
Qual é o grande perigo desse sintoma? Ele se prolongar durante um longo tempo e a pessoa começar a ficar com uma anorexia nervosa. Por quê? Porque ela recebeu uma notícia muito triste, ela sofreu uma perda muito grande e aí ela não consegue se alimentar. Sim, no peito também dá uma dor, dá um aperto e às vezes parece que tem alguma coisa endurecida que você não consegue. O César colocou pra gente, eu vou ler de cá, que é mais fácil pra mim, tá bom? Que eu sempre coloco um retornozinho aqui. Meu pai partiu para o plano espiritual faz 20 anos. Todos os dias dos pais eu choro, sempre com as lembranças, e é natural. Mas eu tenho certeza, César, que esse choro que você tem todo dia dos pais é um choro saudoso. Você não passa o restante do ano chorando. Tem momentos que você vai se lembrar e você vai chorar. Isso é natural. Por quê? Porque é a saudade aperta. Saudade é uma palavra tão interessante e tão bonita que ela só tem no nosso idioma. Você precisa de muita coisa para explicar saudade em qualquer outro idioma. E nós, brasileiros, sentimos muito. Nós, brasileiros, somos extremamente emocionais. Graças a Deus que eu nasci nesse país. Porque eu gosto de ter emoção. Eu acho que isso nos torna verdadeiros dentro do processo que nós vivenciamos. Então, assim, é natural que sintamos isso. Como eu estava falando, a questão da rejeição das notícias que nos chegam, a gente simplesmente dá primeiro um aperto, né? Dá uma travada. Porque é uma rejeição, eu não aceito isso. E isso é muito perigoso. Gente, para quem chegou depois, hoje o nosso Papo com a Paty, nós estamos falando sobre as dores da vida e hoje nós vamos falar sobre o luto. Porque eu farei outras lives falando de outras dores da vida que todos nós temos. Convido o pessoal, coloca o dedo na setinha, chama mais gente para cá que vocês acham que precisa fazer parte desse papo. Pode colocar depoimento, pode colocar pergunta, pode participar, que eu adoro a participação de vocês. Vamos lá. O luto, como eu disse, não é um transtorno mental. E ele não é também uma coisa exata. Então, assim, você sente, todo mundo vai sentir assim. Primeiro vai sentir isso, depois aquilo, depois aquilo. Não, nós somos seres individuais. Como nós somos seres individuais, cada um vai sentir de uma forma. E acontece muitas vezes mesmo, que nós passamos, aí de repente a gente melhora. Aí quando você se sente um pouquinho melhor, aí você fala, passou. Aí depois vem tudo de novo. Aí você fica desnorteado, como se você não pudesse ter essa alteração de emoção. Então não, em um dia você pode passar todas essas fases que eu vou falar aqui, para que a gente consiga perceber, tá? A primeira fase do luto, que foi organizado dessa forma pela psiquiatra suíça, que eu citei aqui para vocês, deixa eu falar o nome dela de novo, Elisabeth Kübler-Ross. Eu sou péssima para lembrar dos nomes, então eu deixo tudo anotadinho. A primeira fase do luto que ela é visualizada é a negação, que é uma coisa que nós vamos vivenciar muito por causa da pandemia. Por que a gente vai visualizar? Justamente pelo motivo que eu falei no início da live. Quando nós começamos a live, eu falei, nós não vivenciamos o processo do sepultamento. Nós não vivenciamos o velório e o enterro. Como nós não vivenciamos isso, sabe, é como se não tivesse existido. Então, nós permanecemos na fase da negação. Quando nós permanecemos na fase da negação, nós vamos, não me dá a impressão que eu vou sair ali e vou encontrar pessoa. Me dá a sensação de que é um sonho, como a Cici colocou pra gente. Sabe? Pensa a Kátia, que perdeu várias pessoas, perdeu o pai, perdeu essa amiga, perdeu uma outra amiga, um tio. Então, assim, são muitas perdas. E aí você tá fechado dentro de casa e você não tá vivenciando isso e você pensa assim, só pode ser um pesadelo, eu não tô vivendo isso. Então a primeira fase que vem é negação. O que você acha? Não aconteceu. Não aconteceu. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Eu tenho a sensação de que eu vou encontrar essa pessoa daqui a pouquinho. Então, como nós ficamos nessa sensação, essa negação, faz com que a gente meio que não sinta, não chore,
Sabe, Norma, não sei se ela ainda tá aí, que ela estava falando que não consegue chorar, né? Então, assim, muitas vezes nós não conseguimos chorar porque nós ainda estamos na fase da negação. É como se não tivesse acontecido. Não é porque a gente não quer, não é porque a gente é insensível, não. É uma coisa natural que acontece. Então, assim, a primeira fase que nós percebemos é a fase da negação. Isso, Norma. Que bom que você tá aí. Então, a primeira coisa é que você não consegue chorar de imediato, porque você fica naquele choque anestesiado, é como se não tivesse acontecendo com você. Aí depois a ficha vai caindo, que é uma expressão que só os mais antigos vão lembrar. Então, as ideias, elas vão tomando corpo, você vai aceitando o que aconteceu, e aí sim, você fala, realmente, é verdade. Eu vou ter que aceitar isso. No momento que você aceita, você sai dessa fase de negação, aí você vem para outras fases. Mas a negação, geralmente, ela é a primeira. Porque a questão de, é verdade? Aconteceu, não aconteceu? Então, essa é a primeira, que muitas vezes faz com que a gente fique nesse estado de choque. É esse choque inicial de sabermos. Deixa eu ler aqui. Boa noite, Rai. O Wilson colocou pra gente que depois que perdeu a mãe, aos 8 anos de idade, parece que ficou meio insensível às dores da morte, por causa do trauma, Wilson. Perder a mãe para uma criança de 8 anos é algo muito potente. Sabe, é se sentir desamparado, se sentir... está órfão, de fato, né? De fato, está órfão no mundo. Então, por mais que alguém tente ocupar esse papel é sempre da sua mãe. A sua mãe, ela existe em algum plano ou dentro de você, mas ela existe. Então, a morte física da mãe deixa a gente meio insensível, como se a gente fosse obrigada a suportar tudo. Por quê? Porque quando nós passamos um problema, para onde que a gente corre? Você fala, eu quero a minha mãe. Eu quero o colo da minha mãe. E isso faz muita diferença. Porque mesmo que seja uma mãe mais dura, ela vai te acolher, ou ela vai te colocar no eixo, vai te dizer algumas coisas. Então, assim, perder a mãe para uma criança é tipo assim, ou você fica forte para a vida, ou você tá frito. Por quê? Porque você vai contar com quem? Teoricamente, deveria poder contar com pai, tios e todo o restante da família. Mas a gente sabe que nós vivemos num mundo real em que nem sempre é assim. Não é verdade? Tem um outro comentário aqui da Lúcia. Perdi meu pai e mãe em 3 meses. Já fazem 18 anos. Nossa, que triste, Lúcia. E até hoje, eu e meus 11 irmãos não superamos essa perda. Dói em todos até hoje. Todos ficaram perdidos e sem rumo. Pensa você ficar órfão de pai e mãe em 3 meses. Isso é extremamente triste. Eu sinto muito, Lúcia. Porque mesmo que fazem 18 anos, existem aí 11 crianças feridas. Não, 12, né? É você e 11 irmãos, então são 12. Existem 12 crianças feridas. 12 crianças órfãs, abandonadas, com essa dor dilacerante, que vocês provavelmente se uniram para conseguir passar por isso. Passar por essa perda irreparável. Nós sabemos que os pais não são eternos, que as pessoas não são eternas, mas não quer dizer que nós não sintamos. Então é muito importante percebermos o quanto nós sentimos isso. E nós sentimos e sentimos muito. E é lícito sentirmos, sabe? Então, assim, a princípio é essa negação, que é muito difícil. Depois da negação, a gente pode vir com um outro sentimento, que é o da raiva. Eu já acompanhei algumas pessoas que estavam fixados nesta fase do luto, que é a fase da raiva. Paty, como assim tá com raiva? Fica com raiva de tudo. Nossa amiga, por exemplo, faleceu em virtude da Covid. Então a gente fica assim, mas se o hospital tivesse feito tal coisa, se o governo, se isso e aquilo, isso é responsabilidade de alguém, não tá certo, então você vem com uma revolta. Às vezes a gente fica com raiva da própria pessoa. Por que ela não falou que estava assim? Tantos de nós questionamos. Quantos de nós não falamos isso? Mas se tivesse isso, como? Não. E aí vem um nervoso, a pessoa fica irritada, sabe? E aí ela começa
a ficar com raiva de tudo que pode ter proporcionado. E é muito mais complicado quando são mortes repentinas. Então, esse processo de raiva ele pode se fixar muito. Tempos atrás eu tratava de um senhor que perdeu a mãe. E ele acha que foi responsabilidade da médica. E não foi. Porque a irmã que conversava comigo falava, não foi, Paty. Mas ele era tão apegado à mãe, tão apegado, já adulto, ele já tinha 50 e poucos anos. E a mãe realmente estava muito idosa, estava com problema de saúde grave e não resistiu. Mas ele tinha raiva da médica. Então, ele falava que se ele fizesse uma oração dentro do credo dele, ele fazia e pedia justiça, que aquela médica fosse castigada, porque ela matou a mãe dele. Então, ele estava com raiva. Depois de um tempo que fizemos o tratamento, foi bem interessante que um dia ele falou assim, sabe o que eu estava pensando? Eu falei, o quê? Era dia da minha mãe mesmo. Opa! Ele saiu da raiva. Ele saiu da raiva. E ele foi da raiva, ele foi direto para a aceitação. Porque ele ficou fixado ali. Ele passeou em todos, ele só não ia para o último estágio. Mas ele ficava ali fixado. Então, é bem delicado essa parte. Então, quando a pessoa ela se fixa na raiva, sabe, ela não elabora o sentimento dela. Ela não consegue se fixar ali na coisa boa que aquela pessoa deixou. Ela não consegue se fixar na emoção boa que ficou. Não, ela vai, sabe, como se ela fosse por embate. Como se ela tem que vingar, ela tem que fazer justiça. Em algumas situações, eu entendo que esse sentimento ele fique muito mais presente. Do tipo, um acidente que foi provocado por alguém que realmente foi irresponsável, um assassinato, né, um assalto seguido de morte. Todas essas situações, a gente realmente não tem como você não querer alguma justiça, sabe? E nós não temos direito. Ninguém tem direito de criticar nenhuma dessas fases com ninguém. Porque vem realmente essa sensação de que precisa ter justiça. Mas não é você quem faz a justiça. Então, ou você entrega na mão da justiça, você busca os meios legais e se desocupa dessa emoção para que ela não te adoeça, ou você entrega para a justiça divina dentro do seu credo. Mas você carregar esse peso da raiva, da vingança, sabe? Isso vai trazer problemas físicos para você. Esse é que é o grande problema, que nós temos que ter muito bom senso para conseguirmos lidar. Vamos ver aqui o comentário da Rose. Perdemos agora à tarde um compadre e amigo de mais de 20 anos com Covid. Nem velório, nem abraçar a família podemos. Rose, eu sinto muito. Eu sinto muito. Porque assim, está acontecendo em Brasília, estão morrendo mais de 50 pessoas por dia. Infelizmente, na terça-feira, foi uma pessoa que nós amamos. Mas certamente são 50 amores de alguém por dia só dentro de Brasília. Então, isso é muito doloroso. Eu sinto muito, sabe, que vocês possam ser acalentados por Deus, possam ser abraçados, para que consigam suportar, que nós sabemos que realmente é muito difícil. O Wilson colocou pra gente que nos últimos 10 anos tenho buscado apoio terapêutico na psicoterapia, espiritismo, homeopatia e constelação familiar. Parece que começou a funcionar, pois a perda da minha mãe já não dói tanto. Poxa, Wilson, que bom saber disso. Porque na homeopatia, na terapia, nas religiões, né, o espiritismo é muito consolador nesse aspecto, principalmente das perdas. Mas assim, na homeopatia e na terapia, você consegue elaborar isso de uma forma muito diferente. Tira o peso, sabe? Tira o peso de não ter mais alguém próximo que você ama ali, juntinho de você. Você começa a entender essa saudade, você começa a aceitar e às vezes consegue até lembrar de bons momentos e chorar de emoção. Como o César colocou pra gente que ele lembra sempre no Dia dos Pais do pai dele, que ele sempre chora no Dia dos Pais. Certamente ele já deve poder comemorar o Dia dos Pais, ou sendo pai, ou com outras pessoas que ele ama, que são pais. Mas a lembrança do pai, ela tá ali, ela tá forte.
Então, os nossos pais merecem, inclusive os nossos pais que já se foram, merecem esse respeito, merecem a nossa reverência, a nossa oração e a nossa lembrança. E isso é muito importante. Vamos para a terceira fase. Nós já vamos para 35 minutos de live. Passa rápido, né, gente? A terceira fase do luto é a negociação ou a barganha. Como assim? É a hora que a gente começa a negociar com Deus, a gente começa a negociar com o universo, com tudo que a gente pode, sabe? Senhor, não é mentira? Olha, eu tenho certeza que eu vou chegar e vai estar tal coisa. Aí eu começo a fazer promessas, eu começo a querer me consertar, eu começo a querer consertar o mundo, fazer qualquer coisa, qualquer barganha, para que eu consiga ter essa pessoa de volta. E assim, nós temos aí muitas histórias, né, de dificuldades de aceitação. A gente começa a fazer barganha, às vezes quando a pessoa está muito grave, né, ou está ali para esse momento de desenlace, e aí começa a conversar com o médico e fala, olha só, não tem alguma coisa, tem uma cirurgia, não desliga o aparelho. Então assim, a pessoa ela já está com morte cefálica, por exemplo, e a gente está insistindo. E a gente não deixa a pessoa embora. Então, é uma fase que ela pode vir, inclusive, antes da negação. Quando você sabe que já existe uma possibilidade, você já começa a fazer a barganha. E isso acontece também com lutos que acontecem enquanto a pessoa ainda não morreu. A pessoa ainda não sobreveio à morte, porém, é uma morte certa. A pessoa está definhando, está acabando as suas energias, né, nas doenças progressivas, e você sabe que ela pode acontecer a qualquer momento, e aí você já começa a entrar nesse processo de luto. E aí você faz principalmente essa negociação ou barganha o tempo inteiro. Por quê? Porque está difícil aceitar aquilo, e você começa a fazer esse processo como uma forma de não viver essa perda. Até o momento em que muitas vezes acontece de nós precisarmos liberar aquela pessoa que amamos para que ela possa ir. Porque aí nós saímos dessa nossa posição de egoísmo pelo amor que nós temos e liberamos e falamos para a pessoa, você está sofrendo muito aqui, pode ir. E muitas vezes a pessoa, a partir daquele momento, ela se vai. Então, isso é muito presente, sabe? Meu pai, quando estava na UTI, estava muito mal, já tem alguns anos, chegou um momento em que ele virou para minha irmã e para minha madrasta, uma pessoa muito querida, e falou, eu não quero viver assim, eu não quero mais. E aí elas duas olharam para ele e falou, se você não quer mais, tá tudo bem. E naquela noite ele faleceu. Então é um movimento, a pessoa sente, lógico que sente. Gente, nosso pensamento é energia, nós seguramos a pessoa ali com a nossa energia a todo custo e tal, e já não é mais o momento. Nós temos que respeitar. E muitas vezes quando nós damos essa liberação, é o que ela estava esperando para partir em paz. E isso é muito importante. Gente, deixa eu voltar aqui, senão eu não consigo ler. Rose, eu espero que você esteja vendo que todos nós estamos aqui desejando os meus sentimentos. A Lúcia está colocando para você, todos nós de verdade sentimos muito, porque todos nós estamos passando perdas em algum âmbito da nossa vida. Wilson, profundo sentimento de solidariedade a todos que perderam amigos e parentes pela Covid. É um momento mais delicado, né, Wilson? Então, assim, nós sentimos muito mesmo. A Simone está colocando pra gente, precisamos nos preparar para as mudanças e perdas, porque tudo muda num segundo. E é verdade. Mais que verdade, Simone, é uma coisa assim que nós não temos controle de nada, sabe? Enquanto nós somos possessivos com o nosso amor, achamos que estamos num controle muito grande, enquanto nós não temos controle de nada. Então, se for o momento da pessoa, é um sopro. A vida é um sopro e a morte também. E nós temos que aceitar isso dentro do que você quiser, mas respeitando a lei do universo. Chega um momento que cessa, sabe? Cessa a vida naquele corpo e é bom que ele descanse. Muito difícil, é com muita dor que a gente fala isso, mas é uma realidade.
A Tânia está dizendo que é um movimento inconsciente, sim, tanto de segurar quanto de liberar uma pessoa quando está no leito de morte. O César, parece que a pessoa sente. Pode ter certeza que sente. A Kátia, foi o caso do meu tio, via lutando contra um câncer de pulmão há 3 anos. E as primas tentando novos tratamentos. Certamente as filhas, né? Tentando novos tratamentos. Então, assim, naquele momento em que tá todo mundo negociando, tentando, mas chega num momento em que não tem mais o que fazer. Né? A minha mãe fala, minha filha, todo mundo tem a hora. E ela tá certa. Todos nós temos a hora. Agora, é fácil aceitar? Claro que não. Nós vamos ficar nessa negociação, nessa barganha. De, não, eu faço tudo certinho, então eu posso ficar mais um pouquinho. Não, cada um tem o seu tempo. E nós sabemos disso. Nós vamos chegar na 4ª fase do luto, que é a fase da depressão. E vamos entender, uma depressão, uma fase depressiva do luto, não quer dizer que a pessoa tem uma doença psiquiátrica. Quer dizer que a pessoa, ela entra naquela tristeza, ela entra naquela fase, sabe, para baixo. Ela entra naquela fase difícil, em que ela não consegue fazer nada, em que é como se a vida dela parasse. Por quê? Porque ela não consegue, sabe, ela entende tudo o que aconteceu, ela já não sente mais raiva, mas ela sente a falta. E quando ela sente a falta, ela se deprime, ela entra num estado, sabe, de tristeza muito profunda e ela não consegue sair dali. Neste momento é a fase de depressão. Neste momento, muitas vezes, se não fizermos uma intervenção, ou com terapias integrativas, ou até medicamentosas, com alopatia, muitas vezes a pessoa ela pode fixar-se nessa fase. E se ela fixa-se nessa fase, isso é muito difícil, porque às vezes ela não consegue sair. Eu conheço várias pessoas que perderam familiares, amados, queridos, mas que já era esperado, porque né, foi um processo longo para que acontecesse esse desligamento, mas a pessoa não conseguiu dar sequência na vida. E a pessoa falava assim, eu visitei e a pessoa falava para mim, eu não consigo comer. Aí eu falo, não, mas é natural que a gente não consegue. Ela falou, não, você não está entendendo. Eu só comia quando eu colocava o almoço dessa pessoa. Então, se eu coloco uma comida no prato, primeiro eu tenho que dar para ela. Como eu não tenho mais ela para dar a comida, parece que não faz sentido eu comer. Olha como é difícil. Então, era um hábito tão grande ali de cuidar, tão intenso de cuidar, que ela para de se cuidar porque ela não pode cuidar mais. Então, esse momento é um momento de muita depressão. É um momento que precisa ser tratado, sabe, muitas vezes com medicamentos. Podemos começar, sim, com medicamentos mais leves, como um floral, uma homeopatia, uma acupuntura, a medicina tradicional chinesa, né? Podemos fazer aplicação de reiki, tantas outras coisas que podem ajudar a pessoa. Mas se nós não conseguimos ajudar essa pessoa, e às vezes precisa de uma intervenção mais intensa, tem que levar ao médico. Nós não podemos ter preconceito. O que nós precisamos é entender que a vida daquela pessoa pode estar correndo risco, porque ela não consegue sair da depressão, ela não leva a vida dela à frente. E não tem como fazer isso sem terapia. Não adianta só remédio. Tem que fazer o processo terapêutico. Tem que fazer tudo isso para que você consiga entender e aí sim se libertar daquilo. O César está colocando para a gente que sentiu depressão pós-luto por 2 anos e encontrou a cura na espiritualidade. Que bacana, César. Por isso que eu falo que é bom fazer várias coisas para que você possa sair dessa sensação de depressão e aí você começa a ver muito mais sentido em tudo. A Tânia está colocando para a gente que a doença longa é um processo, é uma possibilidade de despedida. E é verdade. Toda vez que uma pessoa está passando por um processo de doença, aonde ela pode, como o tio da Kátia, né, que ela colocou aqui pra gente, foram 3 anos, né, de tentativas de tratamento, mas é uma possibilidade também de você ir passando pelo processo, entender, né, todo mundo fazer ali todo o processo que precisa fazer, muitas vezes de reparação, muitas vezes de perdão, para que isso aconteça da forma mais tranquila possível.
Wilson, acho interessante quando alguém se abala com a morte do outro a ponto de desistir de viver e vir a óbito, aparentando morte natural. Wilson, nós passamos isso na nossa família. Os meus avós paternos, aconteceu isso. Minha avó materna, ela sofreu um AVC, um derrame, e faleceu subitamente. E o meu avô, ele tinha Parkinson. Eu não cheguei a conhecê-lo, eu sei da história. Ele tinha Parkinson e ele tinha uma dependência emocional muito potente dela. O problema é, na missa de 7º dia dela, estavam enterrando ele. Ele morreu por depressão, em uma semana. Olha como isso é potente. E ele falava, minha mãe sempre contava, assim, minha mãe gostava muito dele, falava assim, ele sempre dizia que o dia que ela for, que eles podiam preparar que ele ia também. Então ele não fez nada, mas assim, ele morreu de tristeza em uma semana. Na época eu não conhecia-se nada disso, pra vocês verem, eu nasci na década de 70 e ele já tinha morrido. Então assim, para entender que na época eu falava, não, morreu de tristeza, morreu de melancolia, ele não suportou a partida da companheira. Então assim, são amores muito profundos, Wilson. É tão difícil da gente julgar isso, né? Porque a gente não sabe o que a pessoa está sentindo. Só a medicação sem terapia, segundo as pesquisas, tem 90% de recaída. É verdade. Você precisa ressignificar tudo isso que aconteceu. Você precisa elaborar todo o processo de luto. Uma vez elaborado, você consegue sair e partir para a última fase do processo de luto, que é a fase da aceitação. Então, quando a fase da aceitação ela chega, você completa esse processo e assim você consegue fazer como o nosso colega colocou aqui, o César, que sempre no Dia dos Pais, ele chora, ele sente a saudade, mas com reverência ao seu pai, com emoção, com saudosismo, e não com tristeza, depressão, né, sofrimento intenso, não. Passou essa fase, sobreveio a fase de aceitação. E aí muitas vezes fala, Paty, como é que eu chego nessa fase? E esse é o mais importante de todo esse processo, né? Como que eu faço? E aí eu vou dizer, muitos de nós não conseguimos entender nem em que fase nos fixamos. Eu digo, primeira coisa, você precisa de uma ajuda terapêutica. Então é muito importante que façamos o processo terapêutico. Aí, ó, minha madrasta acabou de entrar, Neuza, seja bem-vinda. Jânia, Fernanda, Valesca, sejam todos muito bem-vindas. Nós precisamos passar pelo processo terapêutico para que a gente consiga elaborar o luto. Isso é extremamente importante. Nós precisamos ressignificar e dar um outro sentido a isso. E não simplesmente engole o choro. Engolir o choro não resolve nada. Engolir o choro só vai somatizar outros sintomas, que você talvez, depois, esse sintoma ele vai aparecer na forma desse choro que precisava ter saído. Então, o choro ele precisa sair. E eu vou lhe dizer a questão, sabe, muito importante de tratar com medicamentos, com terapias energéticas. Isso faz com que você dê um outro sentido para a sua vida. E eu vou aproveitar o que o César colocou aqui, que ele disse que encontrou a transformação dele dentro da espiritualidade. E eu sei que na live anterior, o César falou da questão do trabalho assistencial. E o trabalho assistencial é uma das melhores formas de nós elaborarmos qualquer processo de luto. Quando nós trabalhamos em um trabalho assistencial, nós fazemos o bem a outra pessoa, nós começamos a mover as fibras mais sensíveis da nossa alma. Nós começamos a entrar numa forma de encarar a situação fazendo o bem. Então, eu não consigo sentir nada de bom, eu estou triste. Você faz o bem para o outro e alguma coisa mexe-se dentro de você. Alguma coisa transforma-se dentro de você. E você começa a ficar em busca desta emoção novamente. E aí você vai fazendo um trabalho assistencial, ajudando alguém, percebendo que alguém precisa daquilo. E no trabalho assistencial, quando você faz alguma coisa de bem, você sente uma explosão, uma emoção tão grande dentro de você, curativa.
aonde faz com que você deseje imensamente continuar fazendo bem. E aí você dá sentido, principalmente ao processo de luto. Quando você faz um trabalho assistencial, parece que tudo o que você fez para superar aquilo culminou numa coisa muito melhor. E quando você percebe que a sua dor culminou em algo muito melhor, onde você trouxe o bem, onde você está transformando vidas, pode ser através de um prato de comida, pode ser através de uma roupinha de bebê que você faz para dar para alguém que não tem como fazer aquilo. Quando você faz esse processo, tudo dá sentido na sua vida. E você começa a perceber um sentido extremamente diferente, aonde você olha e fala assim: eu não preciso sofrer, eu posso zelar de outras vidas. Eu não preciso chorar hoje, como eu estava chorando na segunda-feira, a tristeza da partida de uma amiga, sabe? Que era extremamente caridosa, que era extremamente boa, sabe? E que deu sentido, por exemplo, para nós nessa questão do trabalho assistencial, né? Tem várias pessoas da minha família aqui agora, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, e a mesma coisa eu falo, eu não preciso fixar-me no luto, por exemplo, da perda do meu pai, porque eu sei que meu pai, inclusive nessa casa onde a gente perdeu essa amiga, ele fazia, quando eu pedi, ele fez até as cadeirinhas da sala de evangelização. Então, assim, ele fazia o bem da forma que ele conseguia. E se ele nos deu esse exemplo, se essa nossa amiga nos dava esse exemplo, aonde trazia dezenas de pessoas, moradores de rua, para dar o alimento, aí a gente consegue dar o alimento só no sábado. Que bom que eles têm comida no sábado. Então, o que que você vai olhar? O copo meio cheio ou o copo meio vazio? Como é que você vai dar sentido, sabe, para essa dor que você sente? Então, quando você vai dar sentido, transforme a sua dor em ação para o bem. Quando você transforma a sua dor em uma ação para o bem, você transforma as outras pessoas, você vê alegria dentro de outras pessoas, você dá sentido à vida de outras pessoas. E aí você entende assim, a minha dor, ela pode ser convertida em alegria. E esta pessoa que eu amava, que se foi, que não está mais aqui fisicamente, ela vai se alegrar com o meu movimento. E isso dá um sentido muito grande. Isso ilumina os nossos corações, ilumina a nossa alma e faz com que tenhamos vontade de perseverar fazendo o bem. Então, o luto ele pode ser um processo transformador, pode ser uma grande oportunidade de resgate das nossas emoções mais bonitas. E eu digo, se você tem um amor grande demais, que não cabe dentro de você e que está doendo tanto pela perda, transforme isso num amor a outra pessoa. Transforme isso num prato de comida que seja, numa cesta básica. Ou transforme isso para falar para alguém que tem jeito. Transforme isso numa ligação telefônica, numa ligação de vídeo, em qualquer coisa que você possa fazer para acalentar o coração de alguém. E eu tenho certeza que isso vai dar muito mais sentido à dor que você vive hoje. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O Gleibe tá falando aqui no Instituto Auro que até hoje ele tem esses móveis que meu pai faz. Eu também tenho, viu? As cadeirinhas que ele deu para as minhas filhas estão aqui em casa e com muito amor, fica uma no quarto de cada uma e elas inclusive têm os brinquedos que ele fez. E eu guardo isso com muito amor, com muito carinho, porque eu sei o carinho com que ele fez. O César colocou pra gente, ou simplesmente ouvir a pessoa, acolher pode ser um grande remédio para a alma. Exatamente, exatamente. Então, muitas vezes nós vamos fazer, nem que seja o ligar para a pessoa e deixar a pessoa esvaziar. Deixar a pessoa falar um pouquinho. E às vezes quando ela fala, ela alivia, o coração vai ficando mais leve. Às vezes a gente até brinca sobre as situações de que a pessoa passava, de que a pessoa fazia, porque todos nós temos defeitos. Inclusive essas pessoas que amamos. E a gente ainda brinca e fala, mas fulano também, hein? Pegava no seu pé por causa de tal coisa. A pessoa ri e chora ao mesmo tempo, mas ela começa a lembrar daquilo que faria bem. Então, muito boa colocação, ô César. A gente tem que escutar. Mas muitas vezes a gente, se você está numa situação melhor e você sabe que o outro está precisando ser ouvido, vai lá, escuta a pessoa um pouquinho, deixa ela chorar.
Eu me lembro uma vez que uma pessoa estava muito triste, muito triste, muito triste, chorando desesperadamente, e eu fui atrás, né? E aí era uma jovem e que estava muito agressiva, e eu sabia que ela estava num processo de luto dentro da situação que ela estava vivenciando, e eu fui atrás. Aí ela virou e falou: sai daqui. Eu falei: não vou sair. Eu não quero conversar. Eu falei: eu também não. E ela me olhou com raiva. Aí eu falei, fiquei calada, só sentei perto. Ela chorava, 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 e eu perto. Aí ela: mas o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu estou ajudando você a chorar. Falei: se você quiser pegar na minha mão para chorar, eu vou ficar aqui. Se você não quiser, eu vou ficar aqui. Aí ela deitou no meu colo e chorou. Eu falei: chora. Chora que passa. Eu comecei dizendo na nossa live exatamente isso. Não engula o choro. Chora. Se veio a saudade de alguém mesmo que não tenha falecido agora, chora. Bota pra fora. Deixa sair. Entende uma coisa? Quando você vivencia todo esse processo, quando você busca soluções para todo esse processo, você vai curar-se. Mas, se existe um pouquinho de dor ainda, não somatize. Bota pra fora. Chorar não quer dizer que você está em depressão, que você está doente. Chorar quer dizer que você ama. E se você ama e está com saudade, chore. Não engula o choro. Que isso não é uma coisa boa para se fazer. Pessoal, alguém tem mais perguntas para colocar? Alguém tem mais algum comentário para colocar? Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa live. Busque formas de autoconhecimento. Nós sempre temos oportunidades disso. Sempre temos cursos, temos tudo que precisamos aí dentro de várias terapias, sabe? Onde as pessoas elas podem se melhorar. Mas assim, sobretudo, ame-se. Expresse o seu amor enquanto é tempo. Porque muitas vezes nós não sabemos o que pode acontecer. E tá tudo bem. Porque se nós confiamos que existe um poder maior, se nós confiamos que o universo existe leis próprias, então a gente faz a nossa parte. Ela vai ser suficiente. O César, muito bom passar esses momentos com você, Paty. César, eu que agradeço de coração. Eu tô muito feliz de ter podido vir fazer essas reflexões. Hoje foi a nossa primeira live falando das dores da nossa vida. Nós passamos muitas dores. Segunda-feira trarei um tema novo dentro das dores da vida, para que a gente vá se restabelecendo juntos. E se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem me mandar direct, me siga nas redes, traga pra gente a discussão, sabe? Porque isso vai ser muito bom. Porque as dores que talvez você tenha, muitos outros têm. Então, que bom, Wilson. Não engula o choro, é consolador e libertador. E é mesmo. Não engole não, chora. Segunda-feira eu não engoli o choro. Não engoli. E foi muito bom para mim. E muitas vezes que eu passei por dificuldades, eu também não engoli o choro. E eu sou muito grata a todos vocês que passaram por aqui, todos vocês que colocaram alguma contribuição. Verônica, um beijo. Que Deus abençoe. Norma, fica com Deus. Sabe, muito aprendizado para mim também. Eu adoro a participação de vocês. Na segunda-feira, às 20h45, estaremos aqui juntos, novamente, para a gente falar mais um pouquinho das nossas dores da vida, aprendermos juntos, nos consolar juntos, sabe? E crescer. Porque eu acho que isso faz toda a diferença na nossa vida. Beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão por cada um que apareceu por aqui. Gratidão pela confiança de vocês. Um beijo, vou mandar um beijo especial para minha boa-drasta, que eu falei minha madrasta, minha boa-drasta, que aqui esteve, que está precisando muito das nossas vibrações nesse momento. E pode ter certeza que vocês estão sempre em minhas orações, e ela em específico eu sei que está necessitando mais ainda. Um beijo no coração, que Deus abençoe até segunda-feira, bom final de semana e beijo da Paty. Até segunda. Beijo, Rai, fica com Deus. Tchau, gente.